encontrar Deus no trabalho. O segredo da santidade, da grande santidade, está em cumprir o pequeno dever de cada momento. Essa palavra é a chave. Fazer o que deves, estar o que faz. Esse é o grande problema que a gente tem. Fazer o que deve. Muita gente não sabe como é que fazer o que deve. Porque é aí que entra a aula do Lúcio dos 7 hábitos. Os 7 hábitos vai fazer um monte de questionamento para você do que faz sentido na sua vida para você achar a sua missão. Uma vez que você achou a sua missão, você então tem seus papéis da vida. E aí o que você tem que fazer para esses papéis da vida fazer sentido? Então tem um monte de coisa que você precisa fazer. Fazer o que deve, o que diz a sua agenda, o que diz a sua vida, o que diz o seu trabalho, o que diz a sua família. Em cada um desses papéis tem várias coisas que tem que ser feitas. E dar prioridade para essas coisas. Não deixar o mundo nos levar. Fazer o que deves. O que deves é aquilo que nós precisamos fazer na vida. Nós temos tantas coisas. Um rapaz, minha idade, eu tive que dar uma aula para ele nesse final de semana. O que é a Semana Santa? Ele não sabe, né? 1 hora. Quase eu perdi a missa do sábado de aleluia. Nem tomei banho. 1 hora. Aí eu falei, ó, dá licença que agora Dario, o meu rapaz, vai comigo e eu vamos para a igreja. 1 hora eu fiquei. 1 hora eu fiquei falando com ele. Aí ele falou assim, escuta, Francisco, onde você aprende todas essas coisas? Falei, eu pesquiso, eu leio, eu assisto o que eu acho que deve. Eu não fico assistindo novela. Eu não fico assistindo. Todo o tempo que me sobra, eu tenho uma coleção de livros que me interessa, que está dentro do que eu quero aprofundar. Todo o tempo que eu tenho, eu vou assistir televisão só os canais que me interessam. São os canais geralmente ligados à BBC, de documentários. Então, sempre eu estou utilizando o tempo daquilo que eu estou programado para fazer. Eu quero conhecer melhor isso, eu quero conhecer melhor aquilo, então eu vou dirigir meu tempo que me sobra, porque o segredo está em usar o tempo que sobra, porque a gente tem uma ocupação tremenda, a gente tem uma carga pesadíssima, mas sobra algumas horas do dia. A Márcia reclama que 1 hora da manhã eu estou lendo, mas tá, tudo bom. Mas não é todo dia, quase todo dia, certo? Mas eu não estou lendo qualquer coisa. Então, fazer o que deve, gente, você tem que estar programado, estar na agenda, para fazer o que deve. Aquilo foi escolhido por você, eu preciso desenvolver isso, então você tem que fazer isso. Seja lá que for, exercício para boa saúde, você tem que ter na sua agenda. Fazer línguas, você tem que ter na sua agenda. Tudo exige sacrifício. Então, fazer o que deve no trabalho é muito importante. Por isso que o trabalho tem necessidade de ser agenda, que eu vou falar. Sem agenda não tem como trabalhar com todas as atividades, né? Imagina o Reginaldo falando dos gerentes nossos, 250 mil atividades. Não tem como se controlar isso. Você tem que ter agenda. Quando que é que você tem que fazer isso? Então, ó, saber o que devemos fazer em cada momento é fruto de um planejamento prévio, de acordo com uma hierarquia de valores e prioridades, e depois estar no que faz. Eu vou fazer isso, vou só fazer isso. Incrível que tem gente que mistura tudo. Ou está fazendo academia, ou está vendo o celular. Ou está na igreja, ou está vendo o celular. Ou está na casa da sogra, ou está assistindo o jogo do Corinthians. Se eu me proponho fazer visita na casa da sogra, eu sei que é um puta sacrifício. Mas eu não vou ficar lá e para assistir jogo do Corinthians. Fica mal. Tenho que estar no que faz. Quantas pessoas vão na missa e ficam direto olhando o celular? Eu acho que vai chegar uma hora que o padre vai falar assim, celular tudo lá fora. Porque não dá.
Estar no que faz é colocar os 5 sentidos da tarefa, vencendo a distração, a imaginação, que nos faz perder tempo sonhando com o futuro, ou da memória, que nos faz ficar ancorados no passado, relembrando os melhores momentos, sem enfrentar a tarefa que nos pela frente com os sacrifícios que ela exige. A ideia básica é de que podemos colocar um pouco mais de Deus nos nossos dias e na nossa rotina de trabalho. Começar o dia pulando da cama assim que o despertador tocar, que na nossa linguagem do Opus Dei chama minuto heróico, né? Heroísmo de vencer o aconchego da cama. E rezando uma brevíssima prece de oferecimento das obras do dia de Deus. A partir daí, uma obrigação moral de realizar bem, pois já nos pertence, pois estão oferecidas a Deus. Então, tudo vamos fazer oferecendo a Deus. Podemos renovar esse oferecimento muitas vezes ao dia, vivendo outros tantos minutos heróicos, ou de começar um trabalho maçante, de dar uma aula para uma turma difícil, de dormir no horário limite, pois o contrário também não se conseguirá acordar no horário previsto. Então, você tem horário para acordar, certo, você não pode dormir fora de horário, você tem que cumprir a lei da natureza. Aí não consegue acordar outro dia, fala que foi o quê? Organização da agenda. Organização da vontade. Uma medida salutar de prudência no trabalho é o uso da agenda. A memória é curta e limitada, além de seletiva. Lembramos muito mais do que gostamos do que fazer do que das obrigações tediosas. Usar a agenda é potencializar a memória e ganhar eficácia no trabalho. Mas, para isso, 2 medidas óbvias a serem tomadas não podem ser esquecidas. Anotar os compromissos ou obrigações, a agenda sem compromisso e obrigação não vale nada. E lembrar de abrir a agenda de vez em quando. De nada serve uma agenda que se consulta apenas depois que se honrou o compromisso, depois que aconteceu as coisas. Não faz sentido. A prática habitual de algum esporte não deve ser encarada como luxo ou necessidade supérflua, mas como uma verdadeira recomendação médica que deve viver como um verdadeiro escudo. A ciência descobriu que para a gente ter a saúde que a gente tinha no Jardim do Éden, a gente precisa de remédio, precisa de tecnologia, precisa dos médicos, precisa de boa alimentação e precisa de exercício. Não descobriram isso? Então, descobrimos isso e agora a gente tem que fazer para ter a saúde do Jardim do Éden. É mais importante cuidar da qualidade de vida do que da quantidade de trabalho feito, claro. Pois se pode não chegar à meta almejada e buscada com tanto esforço se o corpo falhar. Não adianta nada você conquistar tudo e chegar com o corpo estourado. O trabalho objetivado é o domínio da natureza. O homem trabalhador subjetivo é o domínio de si mesmo pela dimensão ética. Por que se faz para os católicos? São 3 coisas que tem que fazer, né, na quaresma: penitência, oração e caridade. O que é penitência? Penitência é você deixar de fazer alguma coisa que você gosta, de comer alguma coisa que você gosta, para mostrar que você tem domínio do seu corpo. Isso é principalmente para você dominar, para não ser corrompido pelas concupiscências humanas, o desejo do corpo, o desejo dos olhos. Então você tem que dominar esses desejos. Domina-se através da penitência, da oração e da caridade. O que fica de tudo que o homem faz é o amor a Deus, ao próximo, que colocou em suas obras a retidão de intenção que realizou. Tudo vai passar. Não se trata, portanto, de fazer atuar, mas fundamentalmente de ser. O trabalho deve, antes de tudo, aperfeiçoar o próprio sujeito, mais que incrementar a criação. Nesse sentido, santificar-se
com o trabalho? É fazer com que o trabalho seja ocasião e meio de nos transformar pessoalmente, adquirindo virtudes e aperfeiçoar nossa natureza. O trabalho é, assim, o eixo em torno do qual gira as nossas aquisições de virtude. É através do trabalho que a gente tem a maior oportunidade de adquirir virtude. Virtude é um hábito bom que se adquire através da repetição dos atos bons. Da mesma forma que o vício é um hábito mau, que também se contrai com a reiteração de atos normalmente maus. Se você repete as coisas más, vira vício. Se repete as coisas boas, vira virtude. Vício e virtude são opostos. Por isso se diz que a virtude é como uma segunda natureza, forjada por nós e não apenas recebida com o nascimento. Temperamento. O temperamento vem com você nasce assim. A virtude você pode adquirir. Você tem talento para adquirir as virtudes. Se você não adquire, é porque você não quer. Temperamento, não. E a virtude é que formaliza o caráter. Um cara que é mau caráter e continua mau caráter porque é um sem vergonha. Agora, o cara que tem um temperamento forte, que é o defeito dominante, ele tem que administrar o temperamento forte, mas nunca vai corrigir, nunca. Mas tem que administrar para não afetar os outros. Agora, o cara que tem uma série de problemas e continua sendo um trapaceador, um desonesto, um caloteiro, um preguiçoso, e não corrige, é mau caráter. Por isso se diz que a virtude é segunda natureza, forjada por nós, daqui os atos virtuosos fluem naturalmente para uma pessoa virtuosa. Atos virtuosos se espera de uma pessoa virtuosa. Virtude da sinceridade e da falsidade. O homem vai adquirindo virtude, transformando o seu temperamento em um caráter sólido. Transformando o seu temperamento em um caráter sólido. Outro exemplo, o hábito do estudo. Se perseverar no esforço, conseguir estudar horas a fio, sem se cansar tanto, pois terá adquirido o hábito e o gosto pelo estudo, ainda que tenha que se empenhar em afastar as distrações. Quem não estuda, ele não tenta estudar, não esforça para estudar, não vai conseguir nada. Tem que ter o esforço, o sacrifício, para conseguir iniciar o hábito bom. E o hábito bom vira virtude. E virtude transforma o ser humano e aproxima de Deus. E fica mais fácil de você fazer essa trajetória toda aqui, ó, e voltar para lá.